Um excelente dia para você que está nos assistindo aqui. Eu sou Vera Lopes, sou bispa, sou terapeuta e estou aqui com as nossas meninas poderosas que sempre estão na mesa comigo. E eu quero nesta tarde, quando estamos gravando aqui, falar para você que a Bíblia nos ensina que melhor é dar do que receber, porque quando nós damos, a Bíblia diz: dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Por isso nós estamos aqui para repartir com você um pouco daquilo que nós temos recebido da parte do nosso papai, do nosso Senhor Jesus e do nosso querido amigo Espírito Santo, para que você também tenha essa experiência de se relacionar, de ouvir a voz e de também entender o propósito e o chamado sobre a sua vida. Boa tarde, meninas poderosas, minha filha e minha norinha querida, minha filha Raquel e minha nora Bia. Como vocês estão? Boa tarde, Bi, telespectadoras amadas, lindas. E lindos também, tem lindos telespectadores também, é viu? verdade, é verdade. Você, homem que está nos assistindo, qual é a câmera? Ah, tá. Você, homem que está nos assistindo, nos acompanhando, eu sei que você vai ser muito edificado pelo conhecimento que nós vamos compartilhar aqui nesta tarde, porque verdadeiramente hoje o assunto de hoje, do programa de hoje, não é, Bia? Hoje Tá pra família toda. Pra família toda. E eu já convido você a chamar o seu marido para assistir. Manda o link para ele, compartilha com ele. Muitas pessoas acham que a mesa com a Bia é só para mulheres, mas você que tá vendo que esse assunto é importante, compartilha. Manda para os seus pais, você que é um jovem, uma jovem que está assistindo. Você que é um filho e tem um pai mais velho, manda para ele também. Você manda para o seu marido, mas não deixa de compartilhar. Já pega o seu papel, a sua caneta, porque hoje o assunto é sobre você não dividir, não compartilhar as suas dores com os teus filhos. É um assunto muito importante e que tem sido, tratado com muitos filhos. Bem tratado, bem polêmico, e tem muitas pessoas aqui que estão nos assistindo que talvez nem tenham filhos, mas você foi filho ou foi filha. Então hoje você vai aprender um pouquinho, você vai receber uma ferramenta para se libertar de momentos tóxicos que você pode ter passado com seus pais na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude ou até na sua fase adulta, até nos dias de hoje. Então preste bem atenção nesse programa, porque você vai ser livre, você vai aprender a blindar a sua mente, a blindar o seu cérebro subconsciente, para que você possa passar ileso e ilesa por situações que não são seu problema, ok? É verdade. Através do que a Bi e a Bia compartilharam aqui nesta tarde, nós podemos ver que não apenas aqueles que têm filhos hoje, esse programa vai ajudar muito você que tem filhos, mas também aqueles que já foram filhos, ou seja, todo mundo, né? Todo mundo é filho. Por quê? Porque muitas vezes, como a Bi compartilhou, às vezes nós sofremos da toxicidade ou da falta de conhecimento dos nossos pais, e até hoje esses episódios, eles continuam reverberando dentro de nós sem que nós saibamos. Então, para que você venha se libertar desses episódios, dessas marcas, você precisa primeiro conhecer, porque a verdade, ela liberta. Então, vamos começar aqui nesta tarde com alguns conhecimentos, algumas verdades que vão ter o poder de te libertar. E muitas vezes a visão que você tem do seu pai, a visão que você tem da sua mãe pode ser uma visão que não foi diretamente você que construiu, mas foi construída dentro da sua vida através de visões de outras pessoas. Então, hoje a gente também vai desmistificar, certo, sogrinha? E vai tirar em nome do Senhor Jesus essa visão, se for uma visão ruim, em nome de Jesus. Isso mesmo. Então vamos lá, Bia, para a primeira pergunta que você quer fazer aí. Sobre esse assunto, e você também que tem perguntas, que está assistindo essa programação, você pode mandar a sua pergunta no direct. Eu tenho respondido muitas perguntas lá no direct, pessoas que têm me enviado perguntas, e eu muitas vezes não falo aqui no programa, porque é gravado, mas eu estou respondendo as perguntas que as pessoas me mandam, né? Então você pode mandar a sua dúvida pelo direct, e deste programa de hoje, eu tenho certeza que vão surgir algumas dúvidas, algumas, às vezes não é dúvida, às vezes é uma insegurança, uma incerteza do que fazer.
ou de como fazer. E eu estou aqui para estar ajudando você a trazer a resposta do que fazer, como fazer e quando fazer, que já está dentro de você. Exatamente. E eu gostaria, antes da Bia fazer essa pergunta, eu gostaria de perguntar algo para a senhora. Porque eu, como sua filha, eu vivenciei sempre durante a minha infância, nós tivemos um relacionamento de amizade, porém eu nunca, até chegar parte da fase adulta, eu nunca recebi, né, compartilhamentos da senhora, onde a senhora compartilhou dor ou, enfim, algumas confidências, né? E eu gostaria de saber, o relacionamento da senhora com a minha avó, ela compartilhava, fazia muitas confissões de dores emocionais ou não? Da onde que a senhora entendeu que a senhora não seria sábio e saudável para nossa relação a senhora não fazer confissões de dores para mim? Eu aprendi, filha Raquel, que a minha mãe, ela nunca compartilhou, não era uma pessoa vitimista, porque geralmente mães vitimistas tendem a compartilhar dores pessoais com as filhas, principalmente, né? E com os filhos, as mães que se sentem vítimas, que se sentem desamparadas, tendem a buscar a proteção. Eu não tive esse problema na minha casa, na minha criação. E eu aprendi a estar sempre compartilhando a minha dificuldade, não vou dizer aqui dor, mas a minha dificuldade, a minha fraqueza, a minha dúvida com o meu marido, porque era a pessoa que eu confiava e confio que possa me ajudar a resolver. Por quê? Porque uma que eu não tive um espelho de uma mãe assim, graças a Deus, e outra que eu, em Cristo Jesus, aprendi que eu posso aprender com quem já venceu. Né? Então eu tenho que sempre caminhar com pessoas que eu tenho um objetivo de vencer e ela já venceu naquele assunto, porque eu posso me espelhar nela e eu posso receber dela a mentoria necessária, né, para isso. Engraçado que mesmo com a falta de autoconhecimento e inteligência emocional que, né, a geração, por exemplo, da minha avó tinha naquela época, tinha acesso naquela época, ela conseguiu transmitir para a senhora, né, esse legado, né, de você não ser vítima, né, mas você ser protagonista da sua própria história. Verdade. Então, a minha mãe, ela conseguiu passar isso com excelência para mim. Tanto é que você, um dia, você estava meio em crise, estava fazendo terapia e tal, e você falou assim, olha, eu tenho muita dificuldade, mãe, de falar das minhas fraquezas, porque eu nunca vi a senhora chorar e reclamar das suas fraquezas, a senhora nunca conversou comigo sobre fraquezas. Então, eu sempre tenho na minha cabeça que eu tenho que ser forte. Então, existe um lado ruim também disso. Sim, né? o excesso, Existe né? o excesso. Mas, no meu caso, eu falei para você, eu falei assim, filha, eu não escondi de você a minha fraqueza, porque eu não permanecia com ela. Entendeu? Então, a mesma coisa que a pessoa fala, está chorando por algo que muitas outras pessoas estão chorando, mas você não sente vontade de chorar. Porque aquilo não está afligindo a sua alma, não está te trazendo dor emocional, e a pessoa fala, como que você não está chorando por isso? Então a pessoa está liberta daquilo. Então quando a minha filha chegou para mim e falou assim, olha, a senhora me prejudicou nisso, porque hoje eu não consigo expressar a minha fraqueza. Se eu expressar a minha fraqueza, eu acho que é uma fraqueza. Eu falei assim, filha, acontece que eu posso ter falhado nisso com você, por não expressar fraqueza, mas não foi por dor, foi por realmente resiliência, Identidade. determinação e identidade. Então quando ela falou isso para mim, eu não senti culpa. É interessante. Então, quando você faz isso por identidade, quando alguém fala com você algo, até recriminando você, ou fazendo, como é que fala? Expondo, né? Expondo, não, e falando algo sobre você, mas é a sua identidade aquilo não te fere. E aí, quando eu falei, filha, você tem a liberdade. Porque como eu trouxe essa dor, a Bíblia diz que o antídoto da cobra vem do próprio veneno da cobra. Então, como eu causei esta dor nela, né, entre aspas, porque foi a percepção dela, eu também tinha como trazer o antídoto. E eu falei para ela, filha, você tem liberdade para ser você mesma.
Eu simplesmente fiz o que eu sentia e eu não sinto culpa por isso. E eu quero que você também não se sinta culpada em ser diferente de mim, em expressar a sua fraqueza. E aí ela Sim. se sentiu livre, entende? Eu acho que tem muito a ver com o comportamental, né? A identidade da pessoa de fato. Porque eu, no comportamental, sou muito diferente da senhora, né? O nosso jeito, né? É bem diferente. E a senhora é uma inspiração para mim em muitos aspectos, porque a senhora é minha mãe, minha pastora, minha mentora. Porém, nós somos diferentes na forma de nós nos comunicarmos muitas vezes, né? Então, eu lembro que eu ficava muito. Porque eu sentia que eu deveria ser igual à senhora, mas aquilo me causava como se fosse uma prisão. Porque eu não poderia ser quem eu era. Então, quando a senhora compartilhou isso, eu entendi e deu essa legitimidade para eu me expressar da forma que eu me sentia, eu senti, nossa, não é errado então. É apenas diferente, eu sou diferente. Não é errado eu me expressar, porque eu tenho a necessidade, como parte do meu perfil, a parte de quem eu sou, me expressar. Eu preciso me expressar. Quando eu estou irritada com algo, as pessoas vão saber. Quando eu estou incomodada com algo, as pessoas precisam saber. Porque senão eu me sinto sufocada. Se eu não falar, eu me sinto sufocada. E é algo muito, muito interessante, porque hoje eu tenho a minha filha. Então, aquilo que debaixo da minha percepção foi dor em relação à criação da senhora, em relação a mim, de não se expressar, eu, pelo contrário, em relação à minha filha, já falava, se expressa, chora, faz o que você coloca pra fora. E eu fui fazendo isso com ela. Só que hoje ela tá pra completar 7 anos. Eu comecei a ver os pontos negativos disso, porque foi aquilo que nós já falamos um dia. Eu acabei colocando ela, ensinando e educando ela debaixo de uma dor emocional minha. Que era de eu não ter me expressado. Nisso, eu acabei validando ela se expressar com uma intensidade desproporcional em relação às situações que ela vivia. São aquelas pessoas que a gente fala, nossa, ela faz uma novela mexicana de um caso, né? Por quê? Porque ela se sentiu um dia tão impelida a não se expressar e alguém deu essa legitimidade para ela, que ela, quando criança, aprendeu que ela só vai conseguir as coisas quando ela gritar, quando ela for intensa, quando ela realmente aparecer. Você tem que sentir que eu estou sofrendo, né? E com a minha intensidade, eu quero que você sinta também. Eu quero, né? É isso. Então, a Raquel, agora com a filha, né, ela entendeu que passou isso para minha neta, pela dor que ela sentiu, e tudo, gente, que é passado por causa da dor. A criança sente. É maléfico, né? É maléfico. Você acaba podando a identidade dela. Sim. Então, hoje a Cat está uma menina mais equilibrada depois que você conversou. Sim. Você se deu conta disso, né? Então, você está ensinando ela agora. Agora eu tive a oportunidade que ela está conseguindo entender melhor, né? E geralmente, quando ela tem aquelas reações muito grandes, antes eu ficava meio assim, dentro de mim eu ficava tentando, porque eu ainda não tinha percebido. Eu falava, gente, mas tá demais, né? Porém, quando o meu marido, né, o pai dela, chegava e falou assim, Caterine, eu falo, não, deixa ela se expressar, amor. Porque eu tava na minha dor ainda. Eu não quero que ela sinta ou passe o que eu passei na infância. Porém, depois eu fui percebendo que tava algo muito desproporcional. Muito intenso, muito né? intenso, entendeu? É tipo assim, um não em relação a uma coisa que teria uma solução, era como se fosse o fim do mundo, entendeu? E aí eu fui, um tempo atrás, eu sentei com ela e falei assim, olha, filha, você pode sim se expressar, você tem essa liberdade, eu preciso saber como você se sente, você pode se expressar, porém, você tem que se expressar na proporção do acontecimento. Então, supondo, ela queria ir para casa da avó. Eu falei, hoje não, ela fez um escarcéu. Eu falei assim, filha, mas no próximo final de semana você vai. Mas ela continuou fazendo escarcéu. Eu falei assim, Caterine, deixa eu te falar uma coisa. Eu já te dei uma solução. Eu não falei que nunca mais você vai, eu falei que você vai, só não vai ser hoje. Entendeu? E aí eu falei assim, se você continuar tendo esse tipo de reação, vai ser maléfico pra você. Porque a gente vai sentar e aí vai ter consequência. Na hora, ela parou. E aí foi engraçado, porque quando eu expliquei pra ela que ela estava desproporcional, ela estava em desequilíbrio, é como se ela tivesse entendido. Na hora, ela parou de chorar.
Mas ela sentiu também o seu equilíbrio. Ela sentiu a minha confiança e ela sentiu que eu acreditava naquilo que eu estava falando. Isso, porque a verdade te libertou. Exato. Quando você descobriu que você estava passando para sua filha algo, mas que estava passando esse algo por causa de uma dor emocional sua, você equilibrou-se na sua dor, porque afinal de contas você já estava livre dessa dor, mas a dor persiste. Enquanto você não tomar, não tomar a sua identidade, a velha vai continuar. Então você já é uma nova criatura, mas a velha continua quando você não toma o posicionamento da nova, porque você não pode ficar sem identidade. Deu para entender? Então, quando a Raquel tomou a identidade nova dela, ela conversou com a Cat de uma forma equilibrada. Ela não bateu na Cat, ela não ficou horrorizada por aquele escândalo, ofendida por ela não estar ouvindo ela. Eu não emanei brava, rejeição também. Não emanou a rejeição daquilo que ela estava fazendo, mas ela entrou no equilíbrio. O antídoto sai do veneno. Se você fez, você consegue consertar. E muito simples, porque o antídoto, ele quando ele é introduzido, ele o efeito já é rápido, né? Uhum. Então, mãe, pai, tio, tia, filho, filha, se a sua mãe te envenenou com o veneno dela, se o seu pai te envenenou com o veneno dele, olha, você não consegue consertar eles, porque nós não conseguimos mudar pessoas. Nós não conseguimos fazer com que pessoas mudem de ideia. Só quem faz isso é o Senhor. Mas nós conseguimos sim mudar o efeito que essas ideias e que essas pessoas têm sobre a nossa vida. Então, eu vou ensinar aqui hoje ainda algumas blindagens de mente para você usar, não só com o seu pai, com a sua mãe, mas com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu tio, com a sua tia, com o seu patrão, com quem quer que seja, que queira dividir algo com você, que você não tem nada a ver com esse problema, eu vou ensinar você como você ir à raiz desse mal. E é engraçado que o que acontece? Eu fui resultado, digamos que eu fui a Cat mais velha. Eu fui resultado de uma mãe onde ela não podia se expressar. Em um momento que ela pôde, ela começou a se expressar demais e começou a passar isso pra mim, e eu como filha comecei a acatar. Então, e com certeza sofreu rejeição. A sua mãe deve ter sofrido rejeição pela mudança, né? Claro. A minha mãe, ela foi uma pessoa muito forte, muito forte. Passou por diversos lugares. Mas ela teve que impor. Exatamente. Né? Pela dor. Exatamente. E aí acabou com o quê? De certa forma, ela era até um pouco confuso, porque de certa forma ela queria que a gente se expressasse, mas também não queria. Mas ela se expressava demais. Então eu era uma pessoa que eu ainda sou, mas bem menos quantidade, mas antes eu era uma pessoa que... Muito intensa. Muito intensa. Eu era uma pessoa que eu ficava muito estressada. Literalmente, todo mundo sabia. 880. Não era porque o meu rosto reluzia, não é porque eu falava muito claramente. Então, e aí eu acabei sendo desse resultado. Mas a senhora falou algo que é muito, muito importante, quando você nasce em Cristo, eis que tudo se fez novo. Agora a velha carne já morreu. Só que eu preciso assumir a minha nova identidade em Cristo. Porque isso acontece muito. Mas eu nasci, mas eu não tô sentindo mudança. Mas você não tem que assumir essa mudança para que ela ocorra. Exatamente. Quantas vezes a gente vê a pessoa falando, nossa, mas eu tô passando pelas mesmas coisas de quando eu era do mundo, até pior. Por quê? Porque muitas vezes você não assumiu, você ainda está vivendo no velho homem. E foi o que aconteceu comigo. Eu vivia no velho homem até que eu tive um encontro com Deus verdadeiramente, não é um encontro num batismo, não foi verdadeiramente. E o ensinamento, claro, a nossa bispa sempre ensinando. E eu comecei a falar, olha, você pode sim se conter, você não precisa, não é dessa forma, não é seu, não foi assim, não é assim, não precisa ser dessa forma, isso não é você. E foi o momento que eu devolvi, eu entreguei e comecei a ser uma pessoa mais controlada. Aí você me fala, Bia, isso foi depois de quando você era nova? Não, isso foi depois de mais velha. Isso o que eu tô falando pra você? Dá pra mudar mesmo depois de mais velho, é algo que dá pra ser trabalhado. Qualquer idade, dá pra ser desenvolvido. Qualquer idade. E outra, quando você consegue assumir, Bia, porque a primeira coisa que você fez
Você recebeu ao Senhor Jesus na sua vida como Senhor, como cuidando de você, buscando dele o seu chamado, o seu propósito. E quando você viu que o seu propósito não estava batendo com as atitudes da Bia, o que que você fez? Você reconheceu essa fraqueza. Exato. Não esse erro, eu não vou chamar de erro, eu vou chamar de fraqueza, porque foi algo que ninguém te ensinou. Então, mas aí você faz o quê? Você buscou conhecer, você buscou aprender com quem poderia te ensinar. E hoje você é livre. Hoje você é uma moça livre. Eu lembro de você, a Bia, ela tinha um sentimento de rejeição muito grande. Por quê? Porque, com certeza, ela pegou da mãe, que a mãe não podia se expressar, né? Como todas as mães da idade minha, da grande né? geração Ou geração da X. idade da minha mãe, as mulheres eram bastante oprimidas nesse sentido, e aquelas que se rebelavam e se expressavam, elas eram altamente rejeitadas, elas eram julgadas, elas eram Isoladas. isoladas. Então, tanto a mãe da Bia, quanto a mim também, quanto a minha mãe, se acontecesse isso, elas iriam sofrer isso também. Mas aquilo que a sua mãe passou, ela acabou passando esse sentimento para você. Então ela falava, vocês têm que se expressar. Mas acontece que quando ela via você se expressando, automaticamente já vinha a dor do que ela sofreu se expressando, e ela podava vocês para vocês não sentirem a dor. Exatamente. Parecia até um pouco confuso. Parecia confuso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela queria que vocês fossem livres, ela não queria que vocês sofressem a dor que ela sofreu por ser livre. Entre aspas, né? Livre entre aspas, porque nada pode ser feito no desequilíbrio com dor. Tudo que é feito com dor é feito com desequilíbrio. Tudo que é feito sem dor é feito fluindo. E quando flui, não há desequilíbrio, não há dor. Sim. Então, a sua mãe é uma heroína. Não é? Sua mãe é uma mulher que eu admiro. Eu admiro a história dela, né? Mas só que ela acabou sem querer, porque ninguém tem culpa. A gente passa aquilo que a gente tem. Ela acabou passando para você, passando talvez para sua irmã, né, com menos intensidade, mas ela passou a dor dela. Por isso, ela não repartiu com você. Ela não chegava para você e falava o sentimento dela. Não. Ela emanou. Ela emanou isso. Então, você pode... Agora, imagina só a diferença entre você emanar e você repartir. Uhum. Existem mães que repartem, existem pais que repartem Que é o essa que a dor. gente quer falar hoje. Isso. Esse é o ponto E eu queria hoje. até falar também sobre, entrando um pouco nesse assunto que a Bia compartilhou em relação à vida dela, né? E também em relação a esse novo assunto que nós vamos falar sobre repartição de dor. Porque, na verdade, muitas mães e até pais, mas eu vejo isso mais em mulheres, né? A dor da rejeição traz a necessidade da aceitação. E essa necessidade da aceitação, eles colocam sobre os próprios filhos, aqueles que amariam eles independente de. Incondicionalmente. Incondicionalmente, mas eles colocam essa condição. Então, eu via muito em relação a... E eu comecei a estudar e a perceber que quando eu era menor, eu falava assim, eu quero ser... Eu via, por exemplo, na minha sala de aula, eu via uma mãe que era toda tchutchuca, sabe? De academia, toda bonita, não parecia nem mãe da menina, parecia irmã, ela era super... E eu lembro que as duas conversavam como se fossem amigas mesmo. Mas hoje eu vejo isso como um ponto muito negativo. Por quê? Porque os pais, eles são a referência, eles sempre vão estar hierarquicamente, emocionalmente acima dos filhos. Os filhos, eles precisam ver sobre os pais a autoridade, precisam ver sobre os pais essa proteção, né? Essa direção. E se você se coloca como um papel de amigo, de igual, né? Não que você não tenha que ser amigo, ter uma relação de amizade com o seu filho, não. Mas se você coloca no papel dele de igual para igual, Somente isso. o que acontece? O seu filho vai crescer sem uma referência, sem uma segurança. E quando você reparte, ainda é pior, né? Dor. E pior é isso, tem o repartir e tem o equiparar, o deixar equiparado o nível emocional. Como que você vai apresentar Deus para ele como superior a você? Se ele está vendo coisas que você não buscou em Deus resolver, ele acha que Deus não quis resolver em você. Então, se não quis resolver em você, também não vai querer resolver nele.
Então você afeta a fé do seu filho quando você reparte dor com ele, quando você fala das suas falhas com ele, dos seus, não falhas, você deve falar, porque ele vai aprender com com o seu superar. Você pode falar o que você falhou e como você superou, mas não você repartir a dor da falha. É diferente. Então, a amizade, Raquel, às vezes a pessoa entende que a amizade é caminhar com uma pessoa que está com ela ali, se ela faz errado, se ela faz certo, a pessoa está lá junto com ela. Isso não é amigo. Isso não é amizade. Amigo é aquele que te fala a verdade. E geralmente eu procuro ser amiga, eu procuro caminhar com pessoas que venham ser meus amigos, que estão superiores a mim. Se você caminha com pessoas que você quer ter como amigo, mas elas são inferiores a você em decisões, em coisas que você sabe que não deveriam ser feitas, mas são, você não está buscando um amigo, você está buscando alguém para repartir dor. Ou você está buscando uma forma de alimentar o seu ego, para você ser o melhor. Aliviar a dor da rejeição. Porque ali, diante daquelas pessoas, você se sente superior a elas. Vou colocar um pouquinho mais no funil. Vou colocar um funil. Vamos trazer pro dia a dia. O que é repartidor no dia a dia com meu filho ou a minha filha? O que foi? O que é isso? Vamos funilar um pouquinho mais. Ok, vamos entrar então em um assunto muito polêmico, mas muito importante. A alienação paramental, se eu não me engano. Parental. Alienação parental, que é quando o pai e a mãe se separam e os filhos têm a guarda repartida. Né? Então, quantas vezes a gente vê filhos com problemas dentro de consultórios psicológicos, terapêuticos, que estão sofrendo por causa da alienação parental? Ou seja, eles chegam na mãe e a mãe fala: olha, filho, o seu pai esse mês ele não pagou a pensão. Ele não pagou isso, ele não fez aquilo, ele não fez aquilo outro. E aquilo vai, se é para o menino e ele se dá bem com o pai, a mente dele automaticamente ela vai buscar algo de vitória com relação ao pai. Então ela vai já falar para o pai de uma forma diferente. Se a mente dele não tem memória de vitória com o pai, ela já vai colocar o pai como um monstro. Então, os filhos não conseguem ter uma identidade. Isso é tanto o pai quanto a mãe. Aliás, tanto a mãe quanto o pai. Alienação parental. Entendeu? Parental. Então, a sua pergunta mesmo foi? Como que é isso no dia a dia? No dia a dia. Para você, essa distribuição, essa divisão de dor. É você querer que outra pessoa resolva, que essa pessoa, no caso da nossa conversa aqui, são seus filhos. Algo que quem tem que resolver é você. Então, é aquela pessoa que está no segundo estágio da autossabotagem, que é o ressentimento, que ela quer contaminar outras pessoas com a dor dela, para que até chegue um ponto que outras pessoas tomem a dor dela para si e vão tirar satisfação com aqueles que causaram a dor. Entendeu? Sim. Então, tem muitos pais, muitas mães que estão fazendo isso com os filhos, sendo que isso é a segunda parte, é o segundo passo da autossabotagem, que o primeiro passo é a mágoa, onde você deve, quando você se sente magoado com alguém feriu você deve sentar e conversar com essa pessoa. Mas não para tirar satisfação. Você deve sentar e falar: você sabia que você me fez eu me sentir muito, muito defraudada com aquele tipo de assunto que você tratou? Com a forma como você tratou esse assunto? Eu não estou aqui reclamando da sua conduta, eu estou dizendo para você como eu me senti. E eu gostaria de saber se é assim que você gostaria que eu me sentisse. E se é assim que você gostaria que eu me sentisse, por quê? O que eu fiz para você? Porque eu quero consertar. Olha que conversa, esse tipo de diálogo faz com que a pessoa que é injusta comece a pensar. Se constranja, né? Se constranja. Porque ela está vendo que a outra pessoa que ela tentou defraudar, está arrependida
de ter feito ela ser daquele jeito. E às vezes não tem nada a ver com ela. Mas aí você cria um vínculo de confiança com aquela pessoa. Então, o injusto deixa de ser injusto para ser um amigo. Eu vou puxar uma pergunta, porque eu vejo muito mesmo. Uhum. São as mulheres que falam assim, não, mas a criança precisa saber que o pai dela não presta. Que Então, fala mais que o pai dela Exato, abandonou ela. Tipo, eu vejo maldosa, muito maldosa mesmo. pra Tipo, criança. até Então. a própria mãe falou, eu preciso que meu filho saiba disso. Mas na verdade não foi o pai que abandonou. O pai abandonou ela. E ela está passando a dor do abandono para a criança. É muita Entendeu? É maldade. muita maldade isso, é muito ressentimento dentro do seu Muita coração. amargura. É muita amargura. E os passos que nós já falamos aqui, os passos da autossabotagem, é mágoa, que você tem que sentar e conversar, como eu ensinei você aqui agora. Ressentimento, quando você não resolve a mágoa com a pessoa, você vai querer contaminar outras pessoas. Isso chama-se ressentimento e é o segundo estágio da autossabotagem. E depois o vitimismo. É onde a mãe vai falar assim, olha, nunca se case, porque todo homem um dia vai te abandonar. Entendeu? Então entra no vitimismo. Agora me diga uma coisa, qual é a filha que quando cresceu no ambiente da mãe falando deste jeito, falando mal do pai, falando muitas coisas ruins do pai, ou o pai falando muitas coisas ruins da mãe, que vai querer, quando tiver a oportunidade de ser independente deles, vai querer ficar perto deles? Jamais. Não vai. A não ser que esse filho e essa filha estejam muito, muito, muito ressentidos, como eu já vi casos assim. Aí eles permanecem com os pais que os fizeram ficar assim, para fazê-los sofrer. Punir, né? Puni-los através de um comportamento. Muito perigoso. O que eu vejo muito é os pais colocando os filhos como se fossem adultos nesse momento de lidar com pessoas. E acaba tirando da criança a oportunidade de ela criar uma identidade própria, tanto das outras pessoas quanto dela mesma. Ou o que aquela pessoa significa para mim. E isso eu vejo que tem verdadeiramente roubado a identidade de muitas crianças. E são crianças que crescem e agora não sabem, e só sabem aquilo que o pai é para a mãe delas, mas não sabem o que o pai dela é. Fora que isso também afeta a relação delas com Deus. Então, quando você fala mal de um pai, principalmente eu falo de pai porque a gente vê Deus, querendo ou não, como um homem, um pai, afeta muito. Eu falo isso porque eu lido com crianças, o relacionamento delas com Deus, porque como eu vou falar de um pai para ela se ela aprendeu essa visão? Então, se você não consegue, eu queria até perguntar, se eu não consigo passar para o meu filho essa visão de paternidade do pai dele, eu acho legal encaminhar essa paternidade para o pai dele do céu. Falar, olha, o seu pai no céu. O que a senhora acha disso? O ideal, Bia, sempre é assim, porque é assim na terra como é no céu. Então, já há um princípio estabelecido que tem que haver aqui na terra. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela também é feita no céu. Então, qual é o princípio? Tem que haver aqui na Terra, entendeu? Então, quem são 5 pessoas, 5 categorias de pessoas da nossa vida que podem exercer esse tipo de autoridade sobre nós de identidade, tá? Tanto de identidade quanto de autoestima, de merecimento. Primeiro são os pais, segundo são os pais ou tutores, avós, tios e tal. Segundo são os cônjuges, né? Namorados que um dia virem cônjuges. Terceiro são os professores, aqueles que te ensinam. Não necessariamente hoje os professores, mas quando você é pequenininho, a referência é o professor e a professora. Terceiro são os pastores, líderes religiosos, não vou dizer pastores, líderes religiosos. E quinto são os médicos profissionais da área da saúde, tá? Vamos tirar aqui os profissionais da área da saúde porque tem a ver com o nosso físico. Vamos tirar aqui os professores, mas os professores também têm vou colocar aqui
30% de possibilidade de dar uma identidade. Até vou contar um testemunho aqui sobre isso. Mas os pais falharam aqui. Os esposos e esposas podem, com inteligência emocional, suprir aqui. Mas aqui já vai estar na fase adulta. Então tem que haver um acompanhamento terapêutico. Tá? E precisa haver a humildade e reconhecimento da Humildade pessoa, e reconhecimento da pessoa para que possa receber. Porque eu já vi há tantos casos de maridos excelentes ou de esposas excelentes onde o cônjuge não reconhece essa excelência. Por quê? Porque o problema está aqui atrás. Nunca. E aqui, quando chega aqui, quando aqui não está resolvido, que aqui a terapia resolve, quando o esposo ou a esposa fazem, nunca será suficiente. Quantos esposos falam assim: eu dou o mundo para essa mulher, eu trabalho dia e noite, eu tenho 3 empregos, meu marido tem 3 empregos, né? eu tenho muitos recebimentos, eu faço das tripas coração, mas para essa mulher, mas nunca é suficiente. Por quê? Porque o problema, o que ela recebe aqui, a criança dela queria receber aqui. Nunca vai preencher. Nunca vai preencher. Aí vem os profissionais, depois os professores, que eu vou colocar aqui com esse dedo maior, os pastores, os líderes religiosos, tá? Os líderes religiosos. Então aqui, os líderes religiosos deveriam levar essa pessoa a Deus, eles seriam como facilitadores. Eu não quero que ninguém entenda que essa sabedoria que eu tenho é minha. Não é minha, eu sou facilitadora de Deus. Quando eu consigo passar isso, eu posso dizer, como Paulo falou, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê? Porque eu imito a sabedoria de Cristo, então eu não tenho como minha. Então as pessoas vão falar, bom, então eu quero ir para a fonte. Deu para entender? Então, quando o líder religioso tem essa sabedoria, tem essa inteligência eterna, de levar a pessoa para a fonte, tendo ele como exemplo, tendo ele como uma pessoa, como mentor, como inspiração, ele alcança esse objetivo, tá? Depois, mentores também. E, por último, os líderes, os profissionais da área da saúde. Então, aqui, você pode estar procurando pessoas, que nem você falou, tem que haver aqui na terra como há no céu. Tem que haver uma pessoa que ela vai olhar e vai falar: Deus sempre quis me dar, mas eu nunca reconheci. Entendeu? Porque se não houver um espelho, a sua mente só processa, o seu cérebro só processa o que ele já conhece. Então, quando você fala para a pessoa, o Senhor pega você no colo, e o Senhor senta com você, e o Senhor quer falar com você. O Senhor quer te dar a resposta que você precisa. O Senhor quer abraçar você. Quando você fala assim para uma pessoa, mas ela não recebeu do pai e da mãe, mas ela recebe do cônjuge, ela vai assimilar. Entendeu? Então não dá para você trazer daqui do pai e da mãe direto para cá, porque a mente não tem nada para processar. Nunca foi abraçada, nunca foi beijada, nunca foi compreendida. Então é necessário que tenha um pai na terra e um pai do céu. Um pai ou um representante de identidade, que são essas 5 categorias. E se a pessoa é solteira e precisa acessar essa paternidade de Deus, aí ela precisaria de uma terapia para trazer uma ressignificação em relação à infância? Uma ressignificação em relação à infância, e ela precisa de uma casa espiritual. Entendeu? Porque qual é o segredo da igreja, Raquel? Talvez nem todas as igrejas sejam assim. Mas quando eu e seu pai, com inteligência eterna, nós entendemos o papel da igreja aqui na Terra, é trazer esse sentido no cérebro das nossas ovelhas.
Ela pode não ter do marido, ela não pode não ter tido do pai, mas dentro da casa espiritual dela, ela sente o Espírito Santo. Olha só. Ela sente o abraço do irmão. Uhum. Ela sente o irmão falando, eu senti a tua falta aqui, por que você não veio? Uhum. Ela vê indiretamente quando você fala para uma pessoa, eu senti a tua falta, você está falando, eu noto que você existe. Você não, pertence você aqui. pertence aqui. Olha Esse é o só. papel da igreja. É Uhum. verdade. Quantos Entendeu? jovens já voltaram porque ouviram isso na igreja? Tem muitos Exatamente, exatamente. Entendeu? É. testemunhos. E eu tenho ouvido muitos relatos e testemunhos em relação à nossa casa, né? Por causa disso, por causa desse acolhimento, por causa do senso de pertencimento. Porque através desse senso, as pessoas têm até facilidade para acessar o amor de Cristo. Elas entendem o É amor de verdade. Cristo. E isso está dentro do ambiente da nossa casa. Uhum. Então, eu e seu pai, nós não amamos só os nossos filhos de sangue. Nós chamamos de filhos. Nós falamos, filho, vem cá, estou com saudade de você. Você é meu filho ministerial, você é meu filho na fé, você é meu filho que eu amo. Entende? Uhum. A gente sente isso mesmo. Cada ovelha que está lá é um filho para nós. Nós estamos gerando o seu propósito. Nós estamos gerando você descobrir o seu propósito em Cristo. Não nós gerando o seu propósito, nós estamos gerando você descobrir o seu propósito. Isso para nós é recompensa. Uhum. E quando os nossos líderes que cuidam, que são os facilitadores nossos, eles emanam este sentimento, nós não precisamos nem estar presente. Uhum. Deu para entender? Né? O meu pai não precisava estar presente para eu saber que eu amava ele. Porque eu sentia o amor dele. A minha mãe falava que ele me amava. Eu tinha lembrança dele me pegando no colo, me chamando de bonequinha da estrela dele e tal. Aquilo marcou na minha vida. Entende? Então, eu vejo muita correria, muitos eventos, muita atividade, quando na verdade o que precisa é ser emanado. É preciso sentir e emanar o que nós sentimos. Uhum. A gente pode ir para as blindagens de mente? A senhora quer falar das blindagens de mente? Ah, sim, blindagem. Então, para encerrar, né? Porque quanto tempo já está de programa, Samuca? 41. Então vamos lá. Vamos ficar nos 45 minutos aqui, senão fica muito grande o programa, né? Bom, primeira coisa. Quando o seu papai e a sua mamãe, ou aquela pessoa que você sente que deveria ser o seu espelho, a sua inspiração, vem repartir a dor dela com você, e você, como aquela pessoa que quer receber, acaba tendo que dar, e acaba tendo que ter uma maturidade que você não gostaria de ter que usar agora, você pode fazer a seguinte pergunta para a pessoa. Vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil, tá? Uma pessoa que fica reclamando, seu pai só bebe, a sua mãe só reclama, seu pai faz isso, sua mãe só faz aquilo e tal. Você vai ouvir. Aí você já deu conselho, você já tentou conversar com a parte envolvida, você foi e tal, nada se resolve. Quando quando seu pai e sua mãe vier conversar com você, você vai fazer a seguinte pergunta. Ok, pai. Mas vamos sentar aqui, pai. O que o senhor pensa em fazer para ajudar a mãe a deixar de ser assim? Porque, pai, a gente precisa ajudar ela a deixar de ser assim. Porque está fazendo mal para nós, está fazendo mal para o senhor. Então, o que o senhor pensa em fazer? Não sei o que fazer, já tentei de tudo. Pai, não é possível você ter tentado de tudo. Mãe, não é possível você ter tentado de tudo. Porque a senhora tem tudo. O pai te ama, a mãe te ama. Se vocês estão juntos, é porque vocês se amam. Então, vamos tentar resolver. O pai e a mãe separados. Porque a sua mãe fez isso e falou assim, pai, e o que o senhor fez para tentar resolver? Mãe, o que a senhora pensa em fazer para tentar resolver isso? Porque eu não vou conseguir resolver. Quando o pai e a mãe já vê que você já se colocou na posição de não resolver, eles vão falar assim, ou eles pode ter dois tipos de reação. Ou eles vão falar assim, como assim não vai me ajudar? Como assim? Você não vai falar nada para o seu pai? Você não vai me defender?
Você não vai falar nada para sua mãe? Você não vai falar para ela a verdade? Aí você fala assim, mas eu não tenho nada a ver com o problema de vocês. Esse não é meu papel. Este não é Isso- o meu papel dentro da família. Isso não é grosseria. Isso é não é realidade. grosseria, isso é realidade. O que eu posso fazer é promover o encontro de vocês onde eu não vou estar presente, se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, pai, não quiserem, mãe, eu amo vocês dois, eu amo vocês, mas eu quero ser filho, eu não quero ser pai e mãe de E vocês. quando tem irmãos envolvidos? Por exemplo, tem essa situação e aí o irmão, que muitas vezes pode estar, né, sofrendo com aquela situação, pede a sua ajuda para intervir, né? Você vai falar para ele, intervir eu não posso, porque eu não Uhum. mudo ninguém. Você também, irmão, irmã, não vai mudar ninguém. O que eu posso ensinar você é como você não se sentir intoxicado, intoxicada com a toxicidade deles. Porque o problema deles nunca foi nosso, sempre foi deles. Entendeu? Quando você falar isso para o seu irmão ou para sua irmã, vai ser um choque. Vai ser um choque. É igual aquela mãe que o filho casou e a mãe não largou o filho. Eu espero que eu não seja assim. Se eu fosse, vocês me falam, porque eu não enxergo isso em mim, né? E a mãe não largou o filho. Aí tá lá todo final de semana, o filho tem que ir na casa da mãe para fazer não sei o quê. Todo final de semana tem que estar com a mãe, porque a mãe, porque a mãe, porque a mãe. A mãe, a partir do momento que você casou, ela é responsabilidade. Aliás, nunca foi sua responsabilidade como filho, né? E nem como filha. Mas a partir do momento que você se casou, a responsabilidade sempre foi do pai ou da mãe. Nunca foi sua. Então deixa Você o não pai e deve a mãe tratar. você não deve nem assim, a partir do momento, porque ela nunca foi, seus pais nunca serão e nunca, o correto nunca eles foram a sua responsabilidade, né? Quando você se casa, de fato, eles vão continuar não sendo a sua responsabilidade. Mas aí que tá, você também, quando você mora com seus pais, muitas vezes você precisa dar Honra. honra, mas não é nem isso, porque eu acho que honra até depois que casa. Mas você precisa, olha, mãe, vou voltar, vou fazer Satisfação. satisfação. Isso. Uhum. Quando você mora com seus pais, muitas vezes, apesar deles não serem sua responsabilidade, você é a responsabilidade deles. Então eles precisam da sua Aí é satisfação. outra área. Eu não estou É, falando sobre não, isso. sim, Estou sim. falando sobre. Agora, depois que você casa, eles nunca foram sua responsabilidade e você também nunca precisa, você não precisa também mais dar satisfação nenhuma. É isso? Você pode comentar, mas eles não podem influenciar. Por exemplo, o seu pai ficou muito bravo porque soube que as crianças tomaram uma vacina do Covid. Porque hoje, pela lei, já tá na carteirinha de vacinação. Os netos. Que os netos tomaram a vacina. Mas como tomou a vacina? Mas como não sei o quê? Eu falei assim, mas isso não é você que decide. Quem decide são os pais. Seu papel como avô é orar. Entendeu? Aí já é verdade. Eu vou orar. Entendeu? Por quê? Porque não é mais nós como pais, nós não podemos nos intrometer na vida dos filhos casados e nem na vida dos filhos que já se emanciparam. Nós podemos influenciar com a nossa oração e com a nossa amizade. Agora, posso falar uma frase muito boa, que tem um pouco a ver, mas não tem a ver com as blindagens, mas que é muito boa que eu vi essa semana? É o pai que cria o filho pode mimar o neto. Agora, o pai que mima o filho tem que criar o neto. É verdade. Forte, né? Forte, forte. Era só isso mesmo. É porque a gente já tá no encerramento, né? Não quero entrar nesse assunto agora. Espero que respondeu, Bia, a pergunta. Respondeu. Aham. Foi uma situação que eu tive que passar, eu acabei vivendo no meio da minha família, dos meus pais, e o que eu entendi, que foi exatamente tudo isso que a senhora explicou, que você ama, você honra, mas você não se intromete. Você precisa deixar que com eles escolham. Foi uma escolha deles, o casamento deles. Então deixe eles se resolver. Toda vez que você entra no meio para querer resolver, você tá tirando deles a oportunidade deles saberem se resolver. Exatamente. E não é responsabilidade nossa como filhos, né? Exatamente. A responsabilidade é
Um dia o meu pai, só para nós encerrarmos, a minha mãe casou novamente depois que ficou viúva, meu padrasto, eles tinham um relacionamento bastante tóxico, bastante, assim, olhando de fora, era bem conturbado, né? Mas quando você falava com a minha mãe, e ela reclamava muito, né? Porque isso, porque aquilo, nós aprendemos com o passar dos anos a só ouvir e ficar quieto. Não emitir nenhuma comunicação, nenhum parecer. Mas um dia eu falei assim, mas por que a senhora não se separa, então? A senhora não tem mais filho pequeno, a senhora pode receber uma pensão. Nunca fale sobre isso. Isso não é da sua conta. Ela tava só compartilhando dor no final das Tava só contas. compartilhando dor, aí eu entendi. E eu tentando aqui elogiar minha avó no início do programa. Aí eu entendi que ela se permitia passar por aquilo. E, na verdade, eles se amavam daquele jeito. Então não se intrometa, gente. Não, olha só, eu ouvi esses dias o relato de uma pessoa que convive com um casal que tem uma relação bem estranha, né? E aí, para as pessoas de fora, você olhando a dinâmica do casal, você fala, meu, como assim? Como que eles se aturam, né? Há tantos anos, porque eles têm muitos anos de casado, né? E aí eu falei, nossa, que situação chata que a gente presenciou, né, em relação ao casal. E aí a pessoa que convive com eles chegou e falou assim, olha, posso falar uma coisa? Eu já cheguei a uma conclusão. Eu falei, o quê? Ela, aquilo ali são as preliminares. Ou seja, você só faz aquilo, você só recebe aquilo que você permite que você gosta, né? E, tem uns que gostam, que é a gente, né? As pessoas fazem com você aquilo que você permite. Então, acabou aí. Então, blindagem de mente. Pergunte para a pessoa qual é a solução que ela tem. E quando ela te der a solução, você faça você, porque eu não vou fazer. E para você saber se você está dividindo dor, só se pergunte, você quer resolver? Se a pessoa te responder, você vai acatar essa resposta ou você vai debater com ela? Isso é muito importante. A gente só abre, foi algo que eu levo pra minha vida. Eu só abro as minhas dores com quem eu sei que pode me ajudar a resolver. Caso contrário, eu não estou resolvendo, eu estou dividindo. E se você está preparado para a solução dada, né? Exatamente. Porque tem algumas pessoas que querem resolver, mas quando dá a solução, como a Bia mesmo disse, não está preparada e rejeita aquilo. E outra coisa também que eu acho muito importante para encerrar é a autorresponsabilidade, né? Sim. Você entender que você está onde você está, você entender que você recebe o que você recebe porque você acha que você merece por causa das suas ações e como reação você tem aquilo e você vive aquilo. Então é tudo sua responsabilidade. Não queira encontrar culpados, porque senão você vai acabar ferindo inocentes. As suas ações de rejeitar está dizendo que você não merece ser amado e amada. Então você está rejeitando outras pessoas, está criando encrenca com outras pessoas para que você também seja rejeitado, porque na verdade o que está dentro de você é o imerecimento de ser amado e amada. Continua sustentando esse ciclo, né? Exatamente. De autossabotagem. Exatamente. Bom, gente, nós vamos ter que encerrar, porque já deram quantos minutos, Samuel? 52. Eu espero que você não tenha se cansado de estar aqui conosco. Eu tenho certeza que não. Aliás, espero não. Eu tenho certeza que foi muito edificante para a sua vida. Eu tenho certeza que você está colocando isso dentro de você como um tesouro, porque todo esse ensinamento, todo esse bate-papo aqui é um tesouro para a minha vida. Creio que também para das minhas queridas nora e filha, então, que também é filhas, porque minha nora também é minha filha. Então, eu quero que você usufrua disso e que você entenda o que Deus tem para você. É vida plena, é felicidade, é ver você feliz. Então, seja feliz e se permita ser feliz, em nome de Jesus. Um beijo grande para você, Bia. Entra na comunidade, hein? Acesse o Instagram e acesse a comunidade da Bia. É aberta, é gratuita, entra lá. Raquel. Deus abençoe. Aproveita esse programa tão enriquecedor. Se você for muito acelerado, igual eu normalmente, coloca no 2.0, entendeu? E você vai ouvindo, faz o seu treino, faz a sua comida, faz as coisas, mas vai ouvindo, porque isso realmente pode mudar o seu dia e a forma como você se